informação, ligando o campo à cidade. Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural. Pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia. Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia. Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Depois do Serginho Sarati, está entrando no ar o programa desta segunda-feira, dia 3 de abril, com esses destaques. Sindicato Rural repudia invasões de áreas em Dourados. Reinaldo e Maggi destacam a força do setor produtivo e da carne brasileira na Expo Grande. Produto Interno Bruto do agronegócio cresceu 4,4% em 2016. Cobrança do Fundo Rural leva as contas dos produtores para o negativo, diz a ProSoja Brasil. E a agricultura familiar será um dos destaques de seminário em Dourados. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A AgroJangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a AgroJangada. AgroJangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. AgroJangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. A semana começa com tempo aberto na região de Dourados. O dia será ensolarado, poucas nuvens sem chover. O calor diminui um pouco com temperatura máxima de 30 graus. Mas na quarta-feira e quinta, a meteorologia prevê que vem muita água. Ótima notícia para os produtores de milho. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. As cotações fecharam na sexta-feira com esses valores na região de Dourados. O Brasil Global de Guia Lopes da Laguna continuou pagando à vista R$ 128 pela arroba do boi gordo e o JBS Friboi de Ponta Porã ofertou 130 com 30 dias para o pagamento. A arroba da vaca gorda a R$ 118 no Brasil Global à vista e a R$ 120 a prazo no Friboi. No disponível em Dourados, preços estáveis, saca de milho a R$ 23 e a de soja a R$ 55, informou a GD Corretora. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455.
As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Os negócios com o boi gordo vivem um momento delicado. Aos pecuaristas, o preço de balcão tem caído diariamente, tanto que a arroba negociada em São Paulo, importante referência nacional, atingiu na semana passada o menor nível desde agosto de 2015. Os frigoríficos se beneficiam das repercussões sobre a Operação Carne Fraca da Polícia Federal para adquirir gado gordo mais barato quando necessário e enxugar os estoques represados na última semana. Esse movimento tem ajudado na queda dos preços da arroba, porém, poucos negócios são efetivados nesse valor. Dourados recebe de amanhã até quinta-feira o Seminário de Desenvolvimento Local, promovido pelo Governo do Estado por meio do Programa Estadual de Apoio aos Pequenos Negócios, SEBRAE e UCDB. Segundo a Flávia Rosa, gerente do SEBRAE na região Centro-Sul, levar desenvolvimento ao município é um processo que deve ser feito de modo organizado. E esse seminário tem a função de mostrar justamente os caminhos e os impactos positivos que as ações em prol da agricultura familiar têm no município e no entorno. Para o setor rural, amanhã as palestras serão muito boas. Começa às 8h30 com a palestra O Mundo Rural Brasileiro, Tudo Mudou? Com o pesquisador Zander Navarro da Embrapa do Distrito Federal. Às 10 horas, experiência das cooperativas de agricultura familiar na Espanha e a importância para o desenvolvimento local, com o professor José Daniel Gomes, da Universidade de Alicante. Às 11 horas, painel Cooperativismo e Associativismo, com a moderação de Ricardo Sena, secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Produção e da Agricultura Familiar do Estado. Na parte da tarde, de quarta-feira, palestras às 13h30 sobre cooperativismo na agricultura familiar do Centro-Oeste. Problema ou solução? O professor Olivier Villeput, da UCDB. Às 15 horas, diretrizes estratégicas para a agricultura familiar e desenvolvimento, com Augusto Togni, gerente de agronegócios do SEBRAE Nacional. Às 16 horas, caso de sucesso, Copavel. E às 17 horas, o painel Desenvolvimento Rural, com moderação do pesquisador Milton Padovan, da Embrapa de Dourados. A terceira feira da cadeia produtiva da indústria brasileira de florestas, a Três Lagoas Florestal, fechou mais de 70 milhões de reais em negócios durante os 3 dias do evento. De acordo com o diretor executivo do painel florestal e coordenador-geral da feira, Robson Trevisan, somente na rodada de negócios realizada na quarta-feira foram fechados 32 milhões em investimentos. A feira acontece a cada 2 anos em Três Lagoas. Em 2015, o número de negócios foi de 60 milhões. Se você está precisando de aveia branca para semente, o produtor Valdemar Simogini tem um lote para venda. Contato pelos telefones 99274-8141 ou 99271-9433 com o Nenê. A Secretaria de Agricultura e Pecuária de Itaquiraí, em parceria com a Agraer, viabilizaram em Campo Grande 14 toneladas de sementes de milho. Na manhã de sexta-feira, servidores da Secretaria de Agricultura descarregaram 700 sacas de milho no seu depósito. Dessa conquista também participou o INCRA, que apoiou a iniciativa no município de Itaquiraí. Para ter acesso às sementes de milho, o produtor interessado deverá antecipadamente fazer um cadastro na Agraer. Para o cadastro serão exigidos a apresentação da DAP, a declaração de aptidão ao PRONAF que esteja ativa. Posteriormente, a Secretaria de Agricultura fará a doação das sementes. O Sindicato Rural de Dourados reuniu a diretoria para emitir nota oficial de repúdio à nova onda de invasões de terras particulares do município. O direito de propriedade está sendo violado por índios que invadiram pequenas propriedades nas áreas vizinhas à Reserva Indígena de Dourados e também pela massa de manobra do Movimento Sem Terra do Brasil, o MSTB, sem que as autoridades constituídas adotem qualquer medida para fazer valer a lei, alertou o Lúcio da Malha, presidente do Sindicato Rural de Dourados. Ele afirmou que a entidade ruralista está acompanhando com preocupação o que ocorre hoje, por exemplo, na Fazenda São Marcos,
uma propriedade rural que pertence à família do pecuarista José Carlos Bunlai e que está sendo invadida pelo MSTB sob o argumento que o legítimo proprietário é investigado na Operação Lava Jato. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mesmo porque o dono da fazenda que pague por eventuais erros à justiça, sem que isso signifique expropriação do seu patrimônio por organismos que fizeram da reforma agrária um excelente negócio, afirmou Lúcio Damária. Para o presidente do Sindicato Rural de Dourados, toda forma de invasão de propriedade rural é criminosa e deve ser repudiada. O Produto Interno Bruto, PIB, do agronegócio cresceu 4,48% em 2016, em comparação com o desempenho de 2015, mostrou o levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. O setor agrícola teve aumento de 5,7% e o pecuário outros 1,7%, comparado com os números de 2015. As culturas agrícolas, segundo o CEPEA e a CNA, apresentaram bom desempenho em 2016 na comparação com o ocorrido entre janeiro e dezembro de 2015. As lavouras que tiveram índices positivos com crescimento no faturamento anual foram banana, batata, café, cana, feijão, laranja, mandioca, milho, soja e trigo. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmou o esperado aumento de área destinada à soja na safra 2017-2018, estimando acima de 36 milhões e 220 mil hectares cultivados na safra passada. O número ficou dentro das expectativas do mercado, porém, bem próximo de suas máximas, que era de 36 milhões e 500 mil hectares. Em relação à safra 2016-2017, o aumento foi de 7%. Para o milho, se espera um recuo de 4%, com uma área que poderá totalizar 36 milhões e 200 mil hectares. As vendas de carne de frango in natura demonstraram recuo expressivo na quarta semana de março, período em que os embarques do país foram afetados pelos efeitos da Operação Carne Fraca. No entanto, a estimativa do CEPEA é que, mesmo com o período de paralisação, as exportações devem encerrar março em alta, reforçada pelas recentes aberturas de importantes países compradores. Na visão do CEPEA, pelo fato do Brasil ser o maior exportador mundial de carne de frango, muitos países são dependentes da produção brasileira, especialmente porque o setor vivencia um surto de gripe aviária em países da Ásia, África, Europa e América. Os dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços apontam uma queda de 8,5% no volume embarcado nos 18 dias úteis de março, se comparado ao igual período de fevereiro. No acumulado, 275.400 toneladas foram entregues e as vendas também recuaram 8,6% na relação anual. A receita do período está em 461 milhões de dólares, apresentando perda de 8% frente ao mês passado, porém superior em 10% na comparação anual. O presidente da AproSoja Brasil, Marcos da Rosa, disse que não há surpresa em relação à votação no Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela constitucionalidade da cobrança do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRURAL. Rosa apontou tristeza e desânimo frente à situação e diz que as pessoas que produzem estão carregando o endividamento brasileiro nas costas e que não sobra renda para o produtor rural. Para ele, o setor deve continuar lutando. Já há posições de vários advogados ligados ao agronegócio que apontam a inconstitucionalidade na cobrança do FUNRURAL. Já há posições de vários advogados ligados ao agronegócio que apontam a inconstitucionalidade na cobrança do FUNRURAL. Há uma batalha pela frente, segundo ele, e as ações devem começar a vir. Desde a semana passada, a Rosa também está convocando uma grande manifestação dos produtores rurais do Brasil inteiro contra o que ele define como atraso do Brasil em vários fatores que afetam terrivelmente o bolso do produtor. Nos preços atuais, a decisão pela constitucionalidade do FUNRURAL leva as contas dos produtores para o negativo,
com uma arrecadação que soma ao redor de 11 bilhões de reais por ano. A decisão do Supremo Tribunal derrubou uma liminar que libera o governo a ir atrás dos contribuintes. E o cálculo da dívida deve retroagir 6 anos. Dependendo de quem faz as contas, o total a ser arrecadado para os cofres públicos é estimado entre 7 e 10 bilhões de reais esse ano. O Ministério Público do Estado de São Paulo investiga a Federação de Agricultura e Pecuária de São Paulo por suspeitar de nepotismo e favorecimento de familiares do presidente da entidade, o ex-deputado federal Fábio Meirelles. A FAESP, que é mantida pela contribuição sindical obrigatória paga por empresários rurais paulistas, vem sendo usada para atender aos interesses dos 5 filhos de Meirelles, presidente da entidade desde 1975. Há menos de 3 meses de entrar em vigor em todo o país uma determinação do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que exige a instalação de lonas nas carretas que transportam cana nas rodovias estaduais e federais, é alvo de crítica por parte das usinas. O setor argumenta que os gastos são um ônus desnecessário para a produção de açúcar e etanol e que o transporte de carga, se feito corretamente, dispensa o uso desse tipo de acessório. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, a medida aplicada ao transporte de cana e de outros produtos visa impedir o derramamento da carga nas rodovias. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina está ao lado de grandes parceiros para oferecer os melhores produtos ao produtor rural. A Dow AgroCiências, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros estão ao lado da Casa da Lavoura. Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina 3412-1171. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Reinaldo e Maggi destacam a força do setor produtivo e da carne brasileira na Expo Grande. Tanto o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, quanto o ministro da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, Blairo Maggi, reforçaram em seus discursos, durante a abertura da Expo Grande, a importância do setor produtivo de Mato Grosso do Sul e a força da carne brasileira. Reinaldo afirmou que o setor produtivo brasileiro vem contribuindo para o crescimento da economia nacional. Os momentos bons da economia brasileira dos últimos anos, a agropecuária sempre esteve na ponta, gerando um PIB positivo na nossa economia. E agora, no momento difícil, no momento da recessão, que nós tivemos aí a economia estagnada e recessiva, também a agropecuária contribuiu muito para que o país não afundasse mais ainda. Então, é nesse momento que nós temos que refletir a nossa importância, o quanto nós contribuímos para o desenvolvimento do país. O governador destacou ainda a importante atuação do ministro no episódio que colocou em xeque a qualidade da carne brasileira. Você foi a pessoa certa no lugar certo e na hora certa, porque você ajudou muito no desafio, infelizmente, de uma ação cheia de pirotecnia, com pouca responsabilidade. Quiseram criminalizar a carne brasileira, levaram uma imagem, não foi aqueles que nos atacam, foi os próprios brasileiros atacando o produto que nós temos a melhor carne do mundo. Ninguém bate na carne brasileira e nós sabemos a importância que foi a presença do Blairo no Ministério da Agricultura. Soube com rapidez e com a inteligência e o conhecimento de mercado restabelecer os mercados internacionais. Já o ministro Blairo Maggi traçou um histórico da carne brasileira e também criticou a Operação Carne Fraca. Infelizmente, nós não esperávamos que uma ação feita por nós mesmos dentro do Brasil nos prejudicasse tanto no mercado internacional ou no mercado local também. Mais uma vez, não estou reclamando da operação em si, tem que depurar o nosso sistema e quem faz isso é a polícia. Nós, que somos do Executivo, quando recebemos denúncias, nós abrimos os processos administrativos, todos têm as suas etapas, seus direitos à defesa, mas nós não podemos levá-los para a cadeia, nós não podemos tirá-los do serviço público, só afastá-los. Então, nós tomamos muitas providências, mas dessa vez foi feito um departamento fora do Ministério da Agricultura.
Como disse, isso acabou nos tirando um pouco do eixo, nos tirando do grande trabalho que a pecuária brasileira e os frigoríficos e os produtores vinham fazendo nos últimos anos. O Brasil demorou mais de 40 anos para conquistar o mercado internacional de alimentos. O Brasil construiu, ao longo disso, com conhecimento, com ciência, com tecnologia, com Embrapa, com produtores, com gente investindo, amando essa atividade e que agora temos que começar, temos que remar tudo de novo. A abertura da Expo Grande, uma das feiras agropecuárias mais tradicionais de Mato Grosso do Sul, marcou o posicionamento firme do governo federal e da classe produtora na tentativa de superar a reação do mercado mundial à carne fraca. Catiúcia Fernandes, da Subsecretaria de Comunicação de Mato Grosso do Sul. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Obrigado pela sua companhia e tenha uma excelente semana. Marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Sempre lembrando que nos canais da Rádio Grande FM, do YouTube e do Facebook, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.